Olá pessoal, eu resolvi fazer uma aula extra, ainda dentro do módulo 1, na aula 6, ferramentas adequadas, para mostrar, eu vou adiantar a parte de flangeadores, tá? Porque como o módulo 1 é a introdução da refrigeração, né? Com aqueles atributos aí, o que cada refrigerista necessita ter no início da atividade. Então, não que ele precise disso tudo agora no início, tá? Mas é interessante ter. Então, eu fiz uma progressão aqui, tá? Então, aqui, ó, nós temos o nosso cortador de tubo, que nós vimos já na outra instrução, na outra aula. E nós temos aqui, ó, muito interessante, um outro tipo de cortador muito prático, tá? E que a gente utiliza em pequenos espaços, tá bom? Então é interessante ter esse material. Outro material muito interessante, que nós vamos colocar na prática todos, é esse alicate de cortar tubo capilar. Opa, tubo capilar. O que será que é o tubo capilar, né? Aí numa projeção aqui, ó, uma progressão do mais simples para o mais avançado, mais moderno. Então nós temos aqui um tipo de flangeador mais simples, então aqui é bem genérico, tá? Aqui nós temos um outro tipo, um pouco mais diferenciado. Olha aqui, um outro cortador. Eu falei até sobre cores, né? Esse também vem, ó, com uma lâmina reserva, mas onde vem a lâmina? Vem em local diferente, tá? E o interessante aqui desse outro tipo de flangeador, ele vem com uma caixa, tá? Vem numa caixa e as morsas, tá? Ou mesas com as bitolas necessárias, e aqui bitola grande, ó, maior, né? Ela vai até 3/4, tá? Então é uma bitola grande. Então aqui, ó, 3/4, meia, 5/8, tá? 3/4 mais utilizado aí na área industrial, tá? Ali um outro tipo de mesa, né? São parecidos, só que esse aqui tem um detalhe. Ele também possui um jogo de soquetes aqui, ó, para alargar tubo, e que nós vamos verificar a utilização desse material quando nós estivermos fazendo mangas de tubo para fazer a solda, tá bom? Aí a gente substitui esse flangeador, que é um pouquinho diferente, a ponta dele sai, tá? A gente substitui e coloca o alargador. Olha a diferença desse aqui. Então esse aqui é o que eu iniciei meu trabalho, tá? Depois passei para esse aqui e depois surgiu este aqui, ó, tá? Esse aqui é um flangeador excêntrico com limitador de torque, e a sua mesa, ó, também é diferente. É parecida com as outras ali, ó, mas ela é padrão tesoura, ela fecha assim. E tem aqui também um limitador da tubulação de cobre. Entra aqui por baixo, tá? Vai entrar por baixo. E para não ter problema se ela está muito para cima, muito para baixo na morsa ou na mesa, então tem esse limitador. Então o que facilita? Tem esse limitador de tubo, e também nós vamos verificar a execução, né, a prática com esse material. Ele possui, vamos saber por que se chama flangeador excêntrico, e a limitação de torque. Então quando chega na limitação de torque, ele não aperta mais, porque o flange já está feito, tá? Essa mesa aqui que é muito moderna, tá? É uma mesa ajustável,
Então a gente coloca aqui e não precisa mais ficar sabendo a graduação, né? Então nessa aqui, ó, nós temos as graduações, ó, 5 oitavos, 3 16avos, 1 quarto, 5 16avos, 3 oitavos, 7 16avos, 1 meia, tá? Então, mesma coisa nesses aqui. Ah, mas esse aqui não tem. Não tem. Mas ele vai até 3 quartos, tá? Ele vai até 3 quartos. Muito interessante, tá? Muito prático e não é barato não, tá? E esse tipo também de flangeador, que parece que é um daqueles mais simples, mas ele tem um flangeador aqui, ele tem 6 faces, né? Ele tem 6 faces nessa parte do flangeador. Isso aqui facilita muito, faz um flange perfeito, tá? E utilizando a nossa parafusadeira, nós temos aqui, ó, um kit. Olha o escariador de novo aqui, ó. Vamos aprender a utilizar o escariador. E nós temos aqui o flangeador spin, muito bom também e eficiente, tá? Nós temos aqui até 5 oitavos, tá? De 1 quarto, de 3 oitavos, de meia, e o maior aqui é de 5 oitavos, tá certo? Muito utilizado também. Depende do espaço, né? Do tipo de tubulação. E aqui, ó, nós temos alargadores, ó. Olha a diferença, eles são retos, tá? O alargador também para fazer uma manga, para poder fazer uma solda, né? E aqui o flangeador, ele se distingue, ó, porque parece um sino, ó. Olha o formato dele, de 3 oitavos. Olha o formato aqui de 5 oitavos, ó. Ele parece um sino, justamente para fazer o flange perfeito, tá bom? Aqui atrás eu tenho um conjunto que nós vamos utilizar mais em máquina de lavar roupa, tá? Mas também utilizo muito para qualquer tipo de trabalho, tá? Mas acabou ficando uma pasta mais pesada, né? Mais material. Então, olha só aqui os alicates novos aqui, ó. Um alicate de corte. Vamos passar para cá. Um alicate de corte, um alicate de ponta e um alicate simples. Simples porque ele não é aquele alicate de eletricista, né? Ele não tem aquela ponta que ajuda a gente limpar ali os terminais pré-isolados, tá? Então aqui, ó, aqui tá faltando uma chavinha, aquela chave menor que eu uso no meu cinto de ferramenta, tá? Vários soquetes, chaves de boca, temos chaves também com catraca, que facilita muito. Aqui, ó, mais chave Allen, mais soquetes aqui e dois tipos de chave Phillips e dois tipos de chave de fenda, todos com ponta preta, tá vendo? É o que eu disse aí, facilita muito e porque é com imã, né? Aí nós vamos passar para outra parte aqui, ó. Isso aqui são encurvadores, ó. O encurvador mola. A gente começa com isso aqui, ó. A gente vai encurvando, a gente vai verificar na utilização de cada ferramenta, na prática, né? Que isso aqui é muito bom, mostra só que tem que ter braço. Refrigerista precisa ter braço, tá? Então aqui de 3 quartos, aqui de 5 oitavos, tá? Essas duas aqui são danadas para trabalhar. Essa aqui de meia. E tem gente que acha que de 3 oitavos às vezes não estrangula, mas estrangula. Então a gente precisa utilizar esse tipo de encurvador. Agora esse aqui é um início. Depois passamos para esses, ó. Esse aqui é de meia, tá? Nós vamos saber como utilizar, tá? Esse tipo de encurvador. E esse aqui, ó, é multifuncional. Ele tem para 1 quarto, tem para 3 oitavos, tá?
e 5 16avos, tá certo? Então são 3 em 1, vamos dizer assim. E ó, tá bem utilizado, tá? Até o de 1/4, às vezes na dúvida, se tiver que fazer uma curvatura de 90 graus, eu acho interessante utilizar os encurvadores, tá bom? E coloca ali tudo, é um kit. Aqui é um parceiro nosso, uma empresa parceira aqui em Resende, tá? Grande fornecedora nossa, e nos deu de presente esse kit no aniversário deles. Já tem 30 anos na cidade. E essa bolsa é o nosso kit de flangeadores, tá? Eu só não levo nela esse kit aqui, que eu já não estou mais usando. E não levo o encurvador, eu levo se for o caso, dependendo da situação. Isso também, mas eu levo em caixas, tá? E esse painel fica mais na oficina ou para máquinas de lavar roupa, né? E o restante aqui eu coloco tudo na bolsa também, tá? Então, uma aula extra sobre tipos de flangeadores, mas nós vamos ver detalhes mais para frente no módulo específico de ferramentas, utilização das ferramentas, tá bom? Então, até a próxima videoaula.